Atualmente, as Forças Armadas de Israel acreditam que uma guerra pode estourar a qualquer momento e, por isso, reforçaram o estado de alerta. E o cessar-fogo instável continua. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos direto ao ponto. Segundo um repórter da NBC dos Estados Unidos, o governo Trump considerou encerrada, um dia antes do prazo do Congresso, a guerra iniciada em 28 de fevereiro, conforme a Lei de Poderes de Guerra, relacionada ao Irã. O prazo para conduzir a guerra sem aprovação do Congresso era 1º de maio, mas como está próximo, dizem que a guerra já foi praticamente encerrada. Apesar disso, Israel segue se preparando para a guerra. Atualmente, Israel está mantendo discussões intensas diárias, se preparando para a possibilidade de as negociações de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã fracassarem já no início da próxima semana. O presidente Trump recebeu em 30 de abril um novo plano de operações do comandante do Comando Central dos Estados Unidos para desferir o golpe final. O ponto central desse relatório é um ataque aéreo curto e poderoso. O plano é realizar ataques precisos em alvos principais, incluindo instalações de infraestrutura em um curto período de tempo para forçar o Irã a voltar à mesa de negociações e obter concessões sobre a questão nuclear. Também se cogita usar tropas terrestres para ocupar parte do Estreito de Hormuz e enviar forças especiais para capturar as reservas iranianas de urânio altamente enriquecido. Segundo reportagem da Bloomberg, o Comando Central dos Estados Unidos solicitou o envio do míssil hipersônico K-Eagle para o Oriente Médio, indicando que os Estados Unidos começaram os preparativos caso o presidente Trump decida retomar os ataques, conforme também noticiado pela Bloomberg. Se isso ocorrer, será a primeira vez que os Estados Unidos usam um míssil hipersônico em combate real. Embora muitos nos Estados Unidos acreditem que a guerra terminou com a Lei de Poderes de Guerra, as ações das Forças Armadas mostram o contrário. O Ministério da Defesa de Israel recebeu, só no dia 30 de abril, 6.500 toneladas de equipamentos militares americanos, incluindo 1.000 munições e veículos táticos levemente blindados. Segundo o anúncio do Ministério da Defesa de Israel, esses suprimentos chegaram por meio de 2 navios de carga e várias aeronaves. Todo esse equipamento americano foi imediatamente transferido para unidades militares em todo o território israelense. Amir Baram, secretário-geral do Ministério da Defesa de Israel, afirmou que a aquisição de suprimentos militares será ainda mais reforçada e ampliada nas próximas semanas. Só para se ter uma ideia, de acordo com o próprio Ministério da Defesa de Israel, desde o 28 de fevereiro já foram recebidas mais de 115.600 toneladas de equipamentos militares por meio de 403 voos e 10 navios. Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, declarou que o país já está totalmente preparado para retomar a guerra contra o Irã e está aguardando a aprovação dos Estados Unidos. Por isso, mesmo que os Estados Unidos, devido à Lei de Poderes de Guerra, estejam praticamente impedidos de continuar a guerra, Israel segue se preparando ativamente para o conflito. Israel Katz, ministro da Defesa, disse apoiar os esforços diplomáticos dos Estados Unidos em relação ao Irã e fornecer recursos, mas pode ser necessário agir em breve para atingir os objetivos. Desta vez, Israel pode atacar instalações de energia e infraestrutura do governo do Irã. Diante da postura de Israel, o Irã afirmou que sua paciência está no limite e, se a situação piorar, tomará medidas inéditas. A agência Tasnim disse que, em caso de nova guerra, atacarão forças americanas até em palácios do Golfo, destacando que os Emirados Árabes Unidos se tornaram base para israelenses e prometendo resposta diferente se houver novo conflito. Irã, Israel e Estados Unidos usam a trégua para se reorganizar e rearmar. Se a guerra voltar, ambos podem sofrer danos mais graves. Destaca-se a resposta dos Emirados Árabes Unidos. O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos proibiu viagens ao Irã, Líbano e Iraque a partir de 30 de abril. Orientaram que seus cidadãos que estão nesses países retornem ao país imediatamente. O fato de o governo ter exigido uma retirada total indica que a situação atual no Oriente Médio não é apenas um nível de alerta, mas está sendo considerada como um estágio de risco real. Os Emirados Árabes Unidos ampliam rapidamente a cooperação militar com Israel para reforçar a defesa aérea. O Iron Beam, recém-introduzido, tem conceito diferente do tradicional Iron Dome. O Iron Beam utiliza um laser de alta potência para destruir diretamente drones e mísseis de curto alcance que se aproximam, tendo como características o baixo custo de interceptação e a capacidade de responder de forma contínua. Foi confirmado que esta é a primeira vez que esse sistema foi implantado operacionalmente nos Emirados Árabes Unidos. Indícios de militares israelenses enviados aos Emirados Árabes Unidos indicam que a cooperação avançou do fornecimento de equipamentos para operações conjuntas.
Os Emirados Árabes Unidos realmente sofreram ataques com mísseis balísticos e drones do Irã durante este conflito. Com centenas de ataques concentrados, os Emirados Árabes Unidos perceberam as limitações de seu sistema de defesa e, por isso, tomaram medidas imediatas para reforçar seu poder militar. A cooperação com Israel foi rapidamente fortalecida e há esforços para integrar um novo sistema à defesa aérea atual. Esses movimentos indicam que blocos militares no Oriente Médio estão mais visíveis, com forças lideradas pelo Irã e a aliança entre Israel e países do Golfo se fortalecendo simultaneamente. A resposta dos Emirados Árabes Unidos é um exemplo de como o país que sente a situação atual de forma mais direta está fazendo suas escolhas. Ao mesmo tempo, isso mostra que a tensão militar no Oriente Médio entra em nova fase. O que acontecerá com essa guerra tão importante? A Lei dos Poderes de Guerra afirma claramente que é possível travar uma guerra por 60 dias sem aprovação do Congresso. O dia 1º de maio marca o 60º dia. Isso é realmente ambíguo. O bloqueio do Estreito de Hormuz, o principal, ainda não foi suspenso. A Lei dos Poderes de Guerra também possui muitas áreas cinzentas. Também não está claramente definido se, ao encerrar a operação militar contra o Irã e iniciar uma nova operação militar, o prazo de 60 dias começa a contar novamente desde o início. Além disso, já houve casos em que operações militares duraram mais de 60 dias no passado. O exemplo mais representativo é o do governo Clinton durante a Guerra do Kosovo em 1999. Naquela época, as Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam por 78 dias, superando o limite de 60 dias sem aval do Congresso. O governo afirmou que a aprovação do orçamento de guerra pelo Congresso significava a autorização implícita das operações militares, evitando restrições legais. O governo Obama desconsiderou o prazo de 60 dias nos bombardeios à Líbia em 2011, alegando que ataques aéreos sem tropas terrestres não eram atos hostis pela lei. Por isso, teme-se que a situação se repita. Além disso, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Hegses, gera nova polêmica no Congresso com suas declarações. O ministro Hegses disse ao Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos que dias de cessar-fogo não contam como dias de guerra. O ministro da Defesa, Hegses, afirmou: "Atualmente estamos em um estado de cessar-fogo. Entendemos que, durante o cessar-fogo, o prazo de 60 dias é temporariamente suspenso ou interrompido." Segundo o ministro Hegses, como o cessar-fogo está em curso e não se passaram 60 dias de operações, não é preciso aprovar no Congresso agora. Claro, na verdade, desde 7 de abril não houve combates reais. Não está claramente definido se o período de cessar-fogo deve ser incluído ou não como parte do tempo de guerra. Teremos que observar para ver o que acontece. É improvável que Trump suspenda ações militares ou espere a aprovação do Congresso pela Lei de Poderes de Guerra. A Lei de Poderes de Guerra de 1973 exige que o presidente obtenha a aprovação do Congresso em até 60 dias ao mobilizar tropas sem autorização. Porém, muitos presidentes alegaram inconstitucionalidade e há precedentes de não buscarem essa aprovação. Atualmente, o secretário de Defesa, Hegses, adota lógica semelhante, ampliando arbitrariamente o prazo de 60 dias ao considerar que o cessar-fogo não conta como dias de guerra. Essa é uma estratégia que explora uma zona cinzenta, já que não há uma regulamentação clara no texto da lei. O presidente Trump, como antes, priorizou sua autoridade de comandante em chefe sobre o Congresso e provavelmente tomará decisão independente alegando urgência da segurança nacional. Mesmo que o prazo legal termine em 1º de maio, é provável que as Forças Armadas dos Estados Unidos mantenham suas operações, apenas alterando o nome ou aplicando uma nova estrutura de comando. Israel também está ciente dessa possibilidade de contorno legal pelos Estados Unidos e, sem hesitação, está recebendo suprimentos militares e acelerando os preparativos para uma guerra total. Independentemente do prazo legal, a tensão militar no Oriente Médio entrou em uma fase de prolongamento, dependendo do julgamento pragmático do governo. O fator mais direto na situação atual é o Estreito de Hormuz. O estreito segue sem normalização e, com a tensão militar, o fluxo segue em condições próximas de um bloqueio de fato. Cerca de 20% do volume mundial de petróleo transportado por mar passa por esse trecho. Se esse fluxo for afetado, o preço internacional reagirá de imediato. O preço do petróleo já subiu bastante e o mercado começou a refletir choques adicionais. Como a Coreia depende em grande parte do Oriente Médio para a importação de petróleo, no momento em que esse trecho for bloqueado, o próprio fornecimento se tornará instável. As refinarias podem aguentar por um certo período com estoques de reserva,
Mas se a situação se prolongar, o custo de importação aumentará drasticamente, e esse peso será imediatamente refletido nos preços domésticos. A alta da gasolina e do diesel eleva custos logísticos, refletindo no preço de alimentos e produtos industrializados. O aumento do preço do combustível eleva o custo de geração da KEPCO, pressionando pelo reajuste das tarifas de eletricidade. Exportadoras sofrem quando a energia encarece, pois os custos de produção aumentam e a competitividade cai, impactando especialmente indústrias como petroquímica e siderúrgica. A volatilidade cambial pode crescer. Se os custos de importação de energia aumentarem, pressionam a conta corrente e podem desvalorizar o won. Se o bloqueio do estreito persistir, toda a economia sul-coreana será afetada simultaneamente, causando efeitos em cadeia, não apenas um choque temporário. O Estreito de Hormuz segue bloqueado e controlado por facções radicais. Como a situação evoluirá agora?